Informação importante, o Corinthians, depois de meses de negociação, enfim aceitou o patrocínio da Fatal. Não será a Fatal Model, empresa de acompanhantes, quem estampará sua marca no uniforme alvinegro, e sim a Fatal Fans, que é uma espécie de OnlyFans, plataforma de venda de conteúdo que pode ou não ser adulto. O acordo pode alcançar até 32 milhões de reais. Corinthians já tem garantidos 22 milhões e meio de reais, que equivalem a um período de 1 ano de contrato. Estabelece que o Timão vai estampar a marca da Fatal Fans no calção frontal do time masculino, no calção frontal do time feminino, embora no calção do time feminino não estará a marca da Fatal Fans, e sim ações sociais. Além também do patrocínio nas costas do basquete e na barra frontal do futsal. Importante registrar ainda que esses 22 milhões e meio de reais serão pagos por um contrato de 1 ano. Se o Corinthians seguir com o vínculo, pode alcançar até 32 milhões de reais. Dinheiro que não poderia ter vindo em melhor hora, até porque o Timão passa por enormes dificuldades financeiras e tem atrasado pagamentos básicos, como a ajuda de custo a atletas que atuam na base. Tem alguns jogadores que não têm conseguido ir para os treinos porque precisam dessa ajuda de custo para ter dinheiro para o pagamento dos transportes. Jogadoras do time feminino também não receberam direitos de imagem e têm sofrido com essa pendência financeira. No time principal masculino de futebol, segundo mês seguido de atraso no pagamento dos salários em carteira, houve também pendências ainda não pagas nos direitos de imagem. Só para completar o noticiário corintiano, Felipe Augusto está trocando o Trabzonspor pelo Zenit, negócio de 15 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Timão, como clube formador do Felipe Augusto, terá direito a 375 mil euros. Aquela história de que o Yuri Alberto poderia voltar para o Zenit, que já era maluca, agora está completamente encerrada. O Zenit já encontrou um centroavante brasileiro para chamar de seu na temporada que está por começar lá no futebol russo. Curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, se inscrever no canal. Cláudio Zá, boa noite, amigo. E o Corinthians vai trazer jogador? Cláudio, nesse momento eu tô para te dizer que a chance de reforços é pequena, tá? O Samir Carvalho chegou a falar sobre a possibilidade de contratação do Moscardo, mas o Moscardo está muito mais interessado em continuar no futebol europeu. E aí, o grande problema hoje para a contratação no Corinthians é grana. O Corinthians está passando por enormes apuros financeiros. Só para lembrar que o Timão não conseguiu pagar a ajuda de custo para atletas da base. Imagina que os caras são de origem humilde, pobres, e se viram com 600, 800 mil reais por mês de ajuda de custo. Vários dos atletas que não receberam essa ajuda de custo não estão tendo dinheiro para ir para o treino. E aí o Corinthians estava prometendo que está hoje essa ajuda de custo para que os caras pudessem voltar a treinar. Só para vocês entenderem o caos financeiro em que se meteu o Corinthians, tá bom? Sandro Santa Cruz está lembrando que o Neto, goleiro do Botafogo, pode ir para o Corinthians, ele rescindiu. Hoje surgiu a notícia de que já pintou no boletim informativo diário, no BID da CBF, a rescisão do contrato do Neto. Botafogo e Neto chegaram a um acordo para rescisão de forma amigável. Agora entender os próximos passos do Neto. O Neto chegou a ser alvo do Corinthians, tá? Antes de o goleiro do reserva do Corinthians ter boas atuações e essa história dá uma esfriada. Eu vou ficar surpreso se o Corinthians contratar o Neto, tá? Até porque o Neto chegaria para ganhar 700, 800, 1 milhão de reais por mês. Qual que é a lógica de o Corinthians fazer investimento num goleiro reserva tão caro? A menos que tenha uma negociação mais avançada para a liberação do Hugo, tá? Outras atualizações que eu queria contar para vocês. Eu liguei para o Diogo Silva, que é empresário do André, para perguntar se é verdade que o André pode ir para o Fenerbahçe. Existiu uma sondagem, uma consulta bem inicial do Fenerbahçe que não se transformou em proposta. Tá tudo muito preliminar, tudo muito embrionário. Não dá para dizer que tem qualquer chance de avanço, a menos que o Fenerbahçe se mexa, mas por agora tá tudo muito frio, tá? Pedida do Corinthians em relação ao André hoje é de 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Perguntei para o Marcelo Paz se tem alguma chance de o William, lateral do Cruzeiro, ser contratado. Não entra nessa, nesse momento. Não entra nessa no momento, tá? Então, assim, por agora o Corinthians descarta, mas não dá para cravar que lá no futuro não possa acontecer. Não é nada para acontecer por já. Mas o fato de ser
Um lateral de boa qualidade, que está praticamente livre no mercado. E, cara, pela resposta, eu não diria que é uma completa maluquice, não, tá bom? Ó, deixa eu trazer uma notícia sobre o Corinthians, informação importante, tá? Craque Neto contou em seu programa hoje que o Corinthians fechou com a Fatal Model 22 milhões de reais, né? Queria acrescentar algumas informações em cima dessa notícia do Craque Neto. O valor pelo contrato de um ano é de 22 milhões e meio de reais. E o acordo foi com a Fatal Fans. Só para vocês entenderem, a Fatal Model é um site de acompanhantes e a Fatal Model criou um OnlyFans dela, em que vende-se conteúdo adulto ou não. E essa plataforma se chama Fatal Fans. E é com essa plataforma que o Corinthians acabou por fechar acordo, tá? Bateria dos AirPods totalmente carregados, beleza. Então, isso é o que eu encontrei na internet sobre... Obrigado, não precisa. Então então o Corinthians e a Fatal Fans fecharam um acordo, não está assinado, mas está tudo praticamente sacramentado. São 22 milhões e meio de reais mínimos garantidos por um contrato de um ano. Mas o Corinthians pode chegar até 32 milhões de reais de receita se mantiver esse contrato após esse primeiro ano de contrato, tá? Corinthians vai exibir a marca da Fatal Fans no calção do time principal, nas costas do time de basquete e também na parte frontal do time de futsal. No time feminino de futebol, não vai ser estampada a marca da Fatal Fans, mas assim algumas ações sociais, tá? Esses 22 milhões e meio de reais caem do céu pro Corinthians, porque o Timão passa por enormes dificuldades financeiras, até ajuda de custo para atletas da base estão sendo atrasados, tá bom? Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, começar falando do Felipe Augusto, né? Lembra do centroavante Felipe Augusto? Ele está sendo vendido, meu amigo, vendido, né, do time da Turquia, né? O Transpor, né, da Turquia. Ele está indo, sabe para onde? Para o Zenit, né? O Zenit que estava pensando aí em comprar o Yuri, achou caro, né? Porque o Corinthians pediu 20 milhões de euros e eles meteram 15 mais 5 no Felipe Augusto e compraram o Felipe Augusto, tá? 15 milhões de euros, né? Quase 90 milhões de reais, mais 5 milhões em bonificações, né? Quase 30 milhões aí de reais, tá? O Felipe Augusto está indo para o Zenit, que vence a concorrência do Benfica. Não sei se para o Felipe Augusto seria mais interessante o Benfica, né? Enfim, lá Benfica. E ele está indo para lá para jogar na Rússia, tá? O Corinthians vai ganhar aí mais ou menos, né, 375 mil euros, ou seja, 2 milhões e 200 mil reais, tá? É uma boa grana, né? Isso por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, tá? Não é porque o Corinthians ficou, né? Enfim, os clubes formadores tem uma conta que faz aí que nunca tem um valor exato, mas é mais ou menos aproximadamente aí pouco mais de 2 milhões, tá? Então é grana entrando, né? Grana entrando, que é importante para o Corinthians, que vive uma situação difícil financeira. Qualquer merreca que entrar, e para o futebol isso aqui é merreca, né? Para a gente resolver a nossa vida, né? Deixa o like aqui, comente aqui embaixo. Falar do goleiro Neto. Ó, eu conversei com uma fonte importante do Corinthians. Ela me disse o seguinte: o goleiro Neto, ele recentemente, não foi hoje, voltou a ser oferecido pro Corinthians, tá? Goleiro que era do Botafogo, né? E ele rescindiu, né, o contrato, né? O Neto teve o seu contrato rescindido aí de forma urgente, tá? O goleiro Neto, e tá livre no mercado. E o que pegou lá naquele período para ele jogar no Corinthians era a questão dele ter contrato com o Botafogo, né? Ó, eu conversei com uma fonte agora, ela me disse o seguinte: Samir, goleiro só vem se sair algum goleiro nosso, entendeu? Eu ouvi a seguinte, eu vou falar, porque depois se o goleiro Neto chegar aí, eu falo eu conto quem me falou, hein? Eu ouvi o seguinte: o Hugo Souza e o Kaique, né, são melhores, né? São melhores do que o Neto, tá? Então o Corinthians não tem interesse no Neto, né? Até pela
pela evolução, né, do goleiro reserva hoje do Corinthians, então não tem esse, não tem a ver com o Corinthians, pelo menos parece, né, que não tem a ver com o Corinthians essa questão aí do jogador ter rescindido, né, o seu contrato, tá? Então, por enquanto, não tenho, né, informação aí eu falei Kaique, é Cauê, tá, gente? Desculpa. Não tenho informação que o Neto tá indo pro Corinthians, goleiro já veterano, né, que jogou muito tempo no futebol italiano, revelado pelo Atlético Paranaense, tá lá no Botafogo, né? Eu tava até confirmando aqui, se eu confundi o nome, o goleiro reserva do Corinthians é o Cauê, tá? Então o Corinthians tem o Felipe Longo, o Hugo Souza e o Cauê. O Corinthians não tá pensando em goleiro, o Vozinha foi oferecido também, foi rejeitado, né? O Corinthians não quis o Vozinha, exatamente por conta dessa evolução do Cauê. Agora, se o Hugo Souza for vendido, aí muda a história, para Neto, para Vozinha, para qualquer outro goleiro, tá bom? Então deixa o like, comente aqui embaixo, vamos seguir falando do Coringão aqui, isso é esclarecido rápido, hein? Meu amigo, tamo junto. Vamos seguir falando do Coringão, porque tem informação importante, Fatal Fans está próxima de assinar o contrato com o Corinthians. Eu só não digo que já é patrocinadora do Corinthians porque não assinou. Mas ontem o canal Café do Setorista, né, eu vi que teve gente dando hoje, inclusive os valores, mas não me deu crédito. Enfim, é triste isso, né? Ontem eu trouxe com exclusividade, né, que a Fatal Fans, ela ofereceu ao Corinthians 22 milhões de reais, subiu, né, de 17 para 22, e se o Corinthians, né, estender o contrato por mais um período após julho de 2027, o Corinthians vai receber 31 milhões, tá? Então, assim, é um contrato um pouquinho mais longo, né? E, enfim, claro que eles vão sentar, vão conversar, como é que foi a entrega, né? Se o Corinthians também ficou satisfeito com a Fatal Fans, tem tudo isso, tá? Começou uma pressãozinha no Parque São Jorge em relação ao Osmar, né? Pressãozinha e pressãozona, né? Então tem pressão para todo lado, né? O Osmar tem recebido críticas, né? Por escolher, né? Fechar com a Fatals, mas ele falou que como aumentou o valor, né? Segundo pessoas ali, né, que me contaram, né? O Osmar disse que para essas pessoas que como aumentou o valor, o Corinthians precisa de dinheiro. E aí não tem como, né? Tem que acertar, porque o Corinthians está precisando de grana, né? Essas pessoas que estão em volta do Osmar também me contaram que ele não vai ceder a pressão dessa vez, pelo jeito, tá? Ele recuou da outra vez, no valor de 17 milhões, e agora o Coringão está precisando de grana, e ele vai aceitar a proposta e vai assinar. A qualquer momento ele pode assinar. Informação exclusiva também que eu recebi, tá? Nessa negociação. A Fatal Fans vai adiantar para o Corinthians 6 milhões de reais já à vista e o restante vai pagar parcelado, né? Essa diferença, né, dos 22 milhões vão pagar de forma parcelada, tá? Então eles pagam, né? Eles dão aí os 6 milhões para o Corinthians agora já à vista, tá? Os 6 milhões para o Corinthians e o restante, né? O restante eles vão pagar de forma parcelada. Então é uma grana que entra para o Coringão, tá? De 6 milhões no ato, que vai ajudar aí para pagar os direitos de imagem dos atletas, né, que estão atrasados, enfim, tem a questão da base, o dinheiro vai embora, né? Não dá nem para pagar esse dinheiro que entra da Fatal já foi, já vai embora. Porque o departamento de futebol do Corinthians é muito caro, né? Tudo é muito caro. Não dá nem para pagar o José Martínez, por exemplo. São 12 milhões o Philadelphia Unions, né? Eu falo José Martínez entre aspas, né? Pagar o time americano no Philadelphia. Então, cara, é o dinheiro que entra e já sai. Entrou, já saiu, vai embora já os 6 milhões da Fatals, tá? Então mas o Corinthians tá fechando aí realmente, informação, né, que o canal Café do Setorista deu e vai se confirmar aí, né, pro negócio fechado. Falta só a assinatura, né, do contrato para que o acordo seja feito, tá, gente? Então é isso, tá? Só para você entender, Corinthians vai receber 22 milhões por um ano, e se renovar da metade de 27 até o início de 28, pelo que me falaram, aí o Corinthians passa a ganhar 31 milhões.
6 milhões de adiantamento e os 16 milhões, né, que sobram aí, que vai sobrar, esses 16 milhões vão ser divididos aí, né, no restante do contrato, né, de um ano, né? Então deve ser dividido aí uns 16 milhões aí, né, em 10 vezes, né, 1 milhão e 600 por mês que a gente vai receber. Enfim, tá aí, Coringão fechando com a Fatal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.